Há muito tempo atrás, um homem e uma mulher se apaixonaram. Os dois eram jovens e normais, e eles se amaram de forma que jovens amantes não se amariam. Porém, tinha uma coisa que era bem anormal sobre eles. A mulher era capaz de usar magia. Ela era uma bruxa. A maioria das pessoas tinha medo de bruxas e as evitavam. Mas o homem não tinha medo de sua amada. Pelo contrário, ele a elogiava por seu poder e sussurrava para ela que isso a fazia ser especial. Ele então deu a ela um lindo colar para ela usar em volta de seu pescoço, dizendo que ela podia se colocar em perigo se não conseguisse controlar a magia. Então deveria usar aquele colar o tempo todo. A mulher amava ardentemente o homem, que a aceitou por quem ela era. Então fazia tudo o que ele pedia. Logo, eles se casaram, e o homem abriu uma clínica usando os poderes de cura dela. Embora faltasse ao homem conhecimentos médicos, as poções dela eram super eficazes. Então a clínica estava cheia de pacientes todos os dias. E assim, o jovem casal logo juntou uma pequena fortuna em sua pequena vila. Porém, quanto mais enriqueciam, mais ela enfraquecia. O tempo passou e a mulher deu à luz a uma filha. A felicidade que isso trouxe para ela durou apenas um tempinho. Enquanto os poderes mágicos da mulher enfraqueciam por causa de sua saúde instável depois de dar à luz, o homem finalmente mostrou sua verdadeira face e começou a abusá-la. Ele batia nela de novo e de novo, dizendo que a comida dela não era boa o suficiente, ou que eles não tinham clientes o suficiente. Um dia, ela simplesmente não pôde mais aguentar, então ela fugiu, levando sua filha junto. Mas ela enfraqueceu após sua batalha com doenças, e sua magia estava ligada ao homem pelo colar. Então, ela não poderia ir muito longe. Depois de muito tempo, o homem achou ela se escondendo em uma pequena cabana na floresta. Para proteger sua mãe enferma, a filha tentou atacar o homem usando a mesma magia que herdou da mãe. Agora que o homem sabia que sua filha também era capaz de usar magia, ele fez uma oferta. Se ela o ajudasse no lugar da mãe, ele deixaria elas em paz e pagaria pelo remédio da mãe. A jovem filha, carente de dinheiro para cuidar de sua mãe, aceitou sua oferta. E, como instruído pelo homem, colocou o colar de sua mãe em seu pescoço. Sua mãe, muito doente para perceber o que estava acontecendo à sua volta, não conseguiu avisar a filha que ela nunca deveria colocar aquele colar. Emily pediu para Howard dizer quem era aquela mulher, que cumprimentou ela agora há pouco, se chamando de esposa dele. Howard disse que ela é a segunda esposa dele. Isso é tão difícil de entender? Emily socou a mesa com força, perguntando como ele pôde. Ele tira os poderes da esposa, bate nela até ela ficar acamada e ainda tem a audácia de trazer uma segunda esposa? De repente, ela começa a ficar sem ar, enquanto Howard bebe seu chá calmamente. Emily pode ser a filha dele, mas ela é realmente bem estúpida. Ela é igualzinha à mãe, nunca aprende. Já está na hora dela aprender que tudo que ela está fazendo, respondendo ele assim, é se machucar. Enquanto isso, encolhida nas escadas, Rose cobria os ouvidos com as mãos. À noite, a porta foi aberta, despertando Emily. Ela perguntou o que a Rose estava fazendo ali. Mas ao ver que Rose estava trazendo coisas para tratá-la, disse que não precisava de nada disso e mandou ela se livrar daquilo. Mas Rose apenas a ignorou e colocou a bandeja na banquinha do quarto. Emily gritou que disse para ela se livrar disso. E Rose disse que apenas deixaria aquilo ali por agora e que Emily poderia usá-los depois. Se ela precisar, Rose pegará mais pomada para ela e instruiu a menina a usar aquilo para curar suas feridas. Emily disse que Rose era tão maluca quanto ele, pois se não fosse, nunca nem consideraria se casar com um velhote como ele. Ela então pergunta o que ele prometeu,
Joias? Talvez seja porque ele vestiu ela em roupas bonitas. Foi isso? Rose não é diferente dele. Ela é nojenta e deixa Emily enjoada. Mas cerrando o punho, Rose perguntou como a Emily ousa dizer essas coisas quando não sabe nada sobre ela. Emily não faz a mínima ideia do tipo de vida que ela teve. Ou sabe. Rose nunca conheceu seus pais. E enquanto crescia, era abusada constantemente no orfanato. Fizeram ela trabalhar como empregada e mesmo assim, todo dia, ela se preocupava se iria ser vendida para um lugar ainda pior. Eles foram deixados para dormir como um monte de ratos do esgoto, em um quarto congelando. E ela só ficava grata cada vez que pôde colocar as mãos em algo para comer, mesmo se fosse um pouco de pão duro. Emily acha que ela teve alguma vez uma escolha? Rose não sabe nada sobre o passado da Emily e nem quer saber. Mas Emily não tem o direito de tratá-la assim, porque pelo menos ela teve uma família enquanto crescia. No dia seguinte, Rose pensa que falou um bocado para Emily ontem à noite. Mas agora ela está preocupada que a Emily conte pro Howards. E se ela acabar com a Emily? De repente, Howards aparece abraçando ela por trás, enquanto lhe deseja um bom dia. Rose também lhe deseja um bom dia, e então pergunta onde está a Emily. Howards quer saber por que Rose está perguntando, mas então eles acham que a Emily ainda está dormindo. Depois da surra que ele deu nela, provavelmente ela está tendo dificuldades para sair da cama. Ele diz que não queria bater na Emily, mas não pôde ser evitado, porque ela tentou usar magia nele. Rose não sabe o que é magia. Então Howards explica que a Emily é uma bruxa, assim como a mãe dela, e pergunta se a Rose notou aquele pingente em volta do pescoço da Emily. Ele deu aquilo porque a Emily não consegue controlar seu próprio poder. Então, se ela tirar, morrerá. Ele pede que a Rose não entenda mal, pois é tudo para o bem da Emily. Rose pensa que nunca viu uma bruxa antes na vida real. Então ela pensa se a Emily é realmente filha dele, o que ele confirma. Então ela ia perguntar algo sobre a mãe da Emily, mas Howards a interrompe, perguntando se ela realmente pensou que era a primeira esposa dele. Mas ela não precisa se preocupar. Ela é uma boa garota, e ele não bate em boas garotas. Rose diz que ele está certo. Ela não é perigo para ninguém. Ele pede que ela não se sinta mal por ser a segunda esposa dele, pois isso não muda nada. Ela é tudo para ele agora. Rose gostava dele, porque ele elogiava ela, fazia cafuné em sua cabeça e segurava ela em seus braços à noite. Não era tudo rosas, mas pelo menos era caloroso, e ela queria garantir que ele nunca colocasse ela para fora. House informou que a Emily ficaria um tempo com eles, pois ela precisa pagar as contas médicas da mãe. Rose ficou surpresa, e Howard perguntou se ela não gostava da Emily. Rose explicou que a Emily ficou brava e insultou ela, dizendo coisas horríveis. Howard disse que elas duas precisavam se dar bem, sem mais brigas. Emily pode parecer um pouco agressiva, mas tem um coração mole. Rose apenas deveria ficar contente que é a Emily e não a mãe dela, pois se a mãe dela estivesse ali, seria um caos. Embora fosse divertido ver suas duas esposas tendo ciúmes uma da outra. Rose se pergunta se ciúmes. Mas ciúmes não é algo que se sente quando se teme que alguém amado seja tirado de você por outra pessoa? Poderia ser que essa emoção que ela está sentindo agora pela primeira esposa e a filha dele seja ciúme? Mas ela chega à conclusão de que não é isso. Ela não está com ciúmes. Ela está apenas assustada, com medo de que essa casa que ela finalmente achou seja tirada dela, pois essas são as 4 paredes que protegem ela da chuva, e tem a padaria cheia de pães que ela adora. Não é por causa dele. Então não tem motivo para ela não gostar da Emily ou da mãe dela.
Nenhum motivo mesmo. O rádio diz que, em relação aos rumores se espalhando pelo Império recentemente, há batalha de pequena escala surgindo em vários lugares pela fronteira. Mas não há absolutamente nenhuma base para o rumor que Talas está se preparando para um ataque. Então eles pedem para os cidadãos não temerem. Toda vez que Rose troca as notícias, é a mesma coisa de sempre. Ela se pergunta se o Howard saiu, mas então se lembra que ele diz que ia pegar alguns suprimentos, pois a clínica está cheia de novo agora que a Emily voltou. Mas ela não sabe onde a garota está. Só que então ela vê diversos sanduíches sobre a mesa. Emily está do lado de fora, mas ela está se sentindo desconfortável, pois Rose não para de encarar. Rose pergunta o que tem. Não é como se a Emily fosse a dona daquele lugar. Emily então pergunta o que exatamente Rose quer dizer para ela. Se ela vai sentar ali e olhar, deveria ao menos ajudar com a roupa. Rose então pergunta por que a Emily fez aqueles sanduíches para ela. Mas Emily apenas responde que aquilo eram apenas sobras. Rose então pergunta se a Emily não odeia ela. Emily pergunta do que ela está falando. E Rose explica que Emily estava chamando ela de diabo até outra noite. Mas agora está fazendo sanduíche para ela. Então agora, de repente, Emily gosta dela? Ou está só se sentindo culpada pelo que disse? Emily diz que os sanduíches eram pro Howard. Mas Rose viu o prato dele na pia. Só que ela não pode comer o sanduíche de qualquer forma, porque Howard não quer que ela ganhe peso. Emily acha isso um monte de besteira, pois ele come que nem um porco e só fica de bobeira o dia inteiro. Rose não pergunta pra Emily se ela é realmente uma bruxa. Emily não diz nada, e Rose pergunta se ela é. Então Emily acaba concordando. A animada, Rose diz que sabia, mas pergunta por que então ela faz todas essas tarefas domésticas, já que ela poderia só usar magia. Emily pede para ela parar com essas besteiras e ajudar ela com aquelas roupas. Mas Rose fica brava que a menina não quer responder. Além disso, ela está meio desapontada. As bruxas nos velhos contos conseguem fazer qualquer coisa. Elas podem voar, dançar com o diabo na noite de Walburg e se livrar de qualquer coisa que não goste usando magia. Mas será que a grande bruxa Walburg perdeu todo seu poder com o tempo? Afinal, mesmo com suas mais sinceras orações para ela, tudo que ela conseguiu foi o Howard. Então ela chega à conclusão de que ser uma bruxa não é nada demais. Por causa de um pequeno colar, Emily não consegue nem fazer uma magia básica. Que tipo de bruxa é essa? Emily diz conseguir fazer algumas magias simples. E logo Rose se anima novamente, pedindo para ver. Emily fica receosa. Então Rose pergunta se ela vai ficar cansada ou se o colar vai fazer ela desmaiar. Emily diz que não é isso. Mas por que Rose sequer quer ver isso? Rose pergunta por que não iria querer. Emily diz que ela é uma bruxa. O povo do Império, ou melhor, o povo no geral, tem medo dela. Esse é o único motivo pelo qual ela ainda está com Howard. Ele deixa ela bastante irritada. Mas sem a proteção dele, o que seria dela e da mãe? Não importa se a guerra começar ou não, elas duas não conseguiriam viver sozinhas. Emily não sabe como as coisas costumavam ser. Mas agora ser uma bruxa é como uma maldição. Rose pergunta se ela está brincando. É magia! Algo que ela nunca viu antes. Emily pergunta se a Rose escutou o que ela disse. Nada bom vai sair disso. Mas igual uma criança birrenta, Rose começa a gritar que quer ver. Ela está implorando e insiste tanto que Emily acaba cedendo. Em um instante, a água que estava no balde estava flutuando pelo céu. O que Emily mostrou naquele dia era, sem dúvidas, a coisa mais magnífica que Rose já tinha visto em sua vida inteira.
Naquele momento, ela conseguiu esquecer sobre todo o resto. Ela se esqueceu sobre o Howard, sua vida como uma prisioneira na casa dele e até da solidão que deixava ela em lágrimas no meio da noite. Ela tinha certeza que teria os sonhos mais maravilhosos naquela noite. Só que então, no meio da noite, as sirenes começaram a soar após uma explosão. Howard não estava em casa, então as mulheres desceram apressadas para ouvir o rádio. O comandante da Corporação de Aviação, Ian, avisava que esse é um alarme de ataque aéreo para toda a região. Isso não era uma simulação. Um esquadrão de aviões de Talas estava voando na direção do rio naquele momento. Todos deviam fechar suas portas, reunir seus itens importantes e se dirigir para os porões. Eles estavam fazendo todo o possível para manter todos seguros, então as pessoas não deveriam entrar em pânico. Todos deviam se abrigar no subsolo, que eles iriam protegê-los, custe o que custar. Rose finalmente adormeceu, apesar de ter jurado que não dormiria. Não há nenhuma forma dela roubar as chaves dele. Olha só o estado dela. Ele está até surpreso que ela conseguiu ficar falando por tanto tempo. Mas Rose, meio sonolenta, diz ainda estar acordada. Ela só... Mas ele diz que ela está falando besteira. Ela então completa que só queria ser amada. Ian pensa que só tem um motivo pelo qual ela contaria tudo isso a ele. É para ele saber, outra vez, que ela não fez aquilo. Mas ele não pode se deixar enganar, porque ela é uma trapaceira persuasiva, ardilosa, eloquente e altamente inteligente. É preciso ter cuidado para não ser enganado quando iniciar uma conversa com ela. Ou assim eles dizem. Então, por que ela nunca contou isso para ninguém antes? Se tivesse contado essa história na corte... Na verdade, isso só teria convencido eles de que ela era culpada. Nada mudaria, exceto pelo detalhe adicional de que o homicídio foi resultado de abuso. Depois de tudo que ela sofreu, como poderia considerar ele um herói, quando ele é o homem que falhou em proteger a cidade natal deles? Agora, ela está realmente dormindo. Mas ele não sabe por que ela está dormindo de um jeito tão desconfortável, quando não está nem algemada. Ele aproximou sua mão do nariz dela e percebeu que a respiração dela está estável. Então, ela não estava mentindo quando disse que estava se sentindo melhor. Mesmo assim, ela não irá durar muito na Ilha Monte. Se ela morrerá, de qualquer forma, em alguns dias, ele não vê problemas em deixá-la sem algemas. Afinal, eles regularmente dão um desejo final ao prisioneiro. Então essa é só uma forma diferente de gentileza. Ele deve manter ela viva e bem até ela chegar à ilha. Esse é o dever dele. Mas se ele está sendo honesto, o dever é realmente a única motivação dele? Ele nunca deveria ter assumido esse trabalho. Porque se há um único homem em todo o Império que quer de verdade libertá-la, é ele. O que ele fará com ela? Teria sido bem mais fácil se ele tivesse sido enganado pelas mentiras dela. Mas eles nunca deveriam ter se conhecido em primeiro lugar, pois ele sabia que isso aconteceria desde o momento em que pôs os olhos nela. De manhã cedo, alguém está chamando Connor. Quando ele acorda, vê o Henry ali. Mas ele não entende porque o Henry está olhando assim para ele. Nem o que está fazendo ali a essa hora. Mas só então ele percebe que já está de manhã. Ele dormiu? Mas ele nem acendeu uma vela perfumada. Ele pergunta que horas são. Mas Henry diz que essa é a menor das preocupações do Connor agora. Connor pergunta do que o Henry está falando. Mas quando ele olha para o lado, vê que Rose está dormindo abraçadinha nele. E assim ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado da Rose. Ou pelo menos a parte que ela quis contar. Mas o que será que ela ainda está escondendo do Connor? Me conta aqui nos comentários qual você acha que vai ser o próximo segredo revelado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo que adora um bom mistério e se inscrever no canal para não perder o resto dessa história.
E se quiser apoiar ainda mais, considere virar membro. E a gente se vê no próximo episódio.